vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos nesta posição honrosa, estamos sobre os nossos pés, vamos localizar o Evangelho de Jesus conforme João. Por gentileza, abra o Evangelho de Jesus que João escreveu, no capítulo de número 20, e eu quero destacar dois versículos, os dois últimos versículos do capítulo 20 de João. Glória a Deus. É o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 20, versos 30 e 31. Está dito assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nessa noite eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser perguntado. E a minha pergunta, depois de tudo que ouvimos, vimos Deus fazer, eu gostaria de perguntar se tem alguém ainda desejoso, desejosa de ouvir mais uma porção da palavra de Deus. Tem alguém com o coração repleto de fogo, ardendo, anelante, ávido pela palavra de Deus? Se tem alguém, diga um amém bem sonoro aí. Glória a Deus, muito bom. Pois bem, nós estamos diante de um texto muito conhecido, pastor Diego Molina, prazer conhecê-lo hoje pela manhã, que louvor abençoado. É um texto muito conhecido e o que o Espírito Santo tem me convencido, tem comunicado ao meu espírito, pelo menos de cidade em cidade, por onde eu tenho passado nesse país, é que são nos textos mais conhecidos, nas frases mais curtas e nas palavras mais simples de toda a Bíblia, que Jesus tem uma palavra impactante, espiritual, e que certamente vai ir de encontro à necessidade da igreja. Aliás, a panificadora de Deus é um serviço essencial desde sempre, está funcionando 24/48 e tem pão quente nessa noite para a sua alma. Nós estamos chegando ao final do livro, aliás, João está debruçado a escrever, está chegando no finalzinho do seu livro, no capítulo 20, versos 30 e 31, João, ele está terminando e está explicando o porquê começou, qual era o seu objetivo. E aí ele diz que Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, e ele faz questão de frisar: estes milagres, esses demais milagres, muitos outros milagres, não estão escritos neste livro. Estes, porém, entretanto, todavia, que eu passo a escrever, foram escritos com objetivo, e o objetivo é que creiais. Vocês sabem que a palavra grega ali, creiais, vocês que deixaram de crer, voltem a crer. Vocês que estão crendo, continuem crendo. E vocês que ainda não creem, creiam que Jesus é o Cristo. O objetivo é que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E no exercício dessa crença em fé, vocês adquiram zoe. A palavra grega é vida de Deus nas vossas vidas. Bendito seja Deus. É bom lembrarmos que no momento em que João está debruçado a escrever o que ora acabamos de ler, ele já não é mais aquele moço que andou pelas ruas empoeiradas da Palestina, da Judeia, da Pérea, da Galileia, da Sencreia, da Itureia com Jesus. Ele já é um homem quase centenário. 3 décadas antes, Mateus, Marcos e Lucas já tinham escrito a biografia clássica de Jesus. E João aqui é o homem quase centenário, cujas cãs já estão brancas e que tinha acabado de sair de uma ilha cujo seu significado etimológico é mortal, pois é isso que Patmos, aquela ilha grega no mar Egeu, naqueles dias sob domínio romano, significa mortal. A ilha de
Patmos foi feita pelos imperadores de Roma, que por sua vez estenderam o seu braço de poder por todo o mundo de então. E aquela ilha foi feita por eles uma espécie de prisão política. Para ali ia só presos de altíssima periculosidade. E é interessante que, conquanto a ilha se chame mortal, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, o que fizemos na verdade, foi ler um texto, um livro, que foi escrito por um homem, um ancião, um velhinho, aleluia, que tinha acabado de sair dessa ilha. Só isso já era motivo de, mesmo com máscara, nós darmos um glória a Deus graúdo. Por quê? Porque se a ilha se chama mortal e João está escrevendo depois da ilha, significa que antes de João ninguém tinha se safado com vida. Mas aprove a Jesus, glória, se revelar a João na ilha e preservar a sua vida, para que hoje à noite nós estivéssemos lendo o evangelho que é conhecido pelos teólogos como o evangelho espiritual, ou como o Gênesis. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz que o evangelho de João é o Gênesis do Novo Testamento. Eu estou dizendo que é consenso entre os biblistas que o evangelho de Jesus, conforme João, na ótica de João, é conhecido como o Gênesis do Novo Testamento. Por quê? Porque embora ele escreva numa língua grega, vocês sabem que João era judeu, e quando ele vai iniciar o livro, nós lemos a explicação, o objetivo pelo qual ele começou. E como é que ele começou, pastor Wilson? Ele começou dizendo: em arque logos, no princípio era o logos, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era Jesus. Isso é um hebraísmo, porque João está fazendo menção nas entrelinhas, aleluia, ao capítulo 1 do livro do Gênesis, quando, aleluia, Deus criou no princípio os céus e a terra. O verbo ali é bará, criou ex nihilo, criou a partir do nada. A matéria-prima que Deus usou para criar coisas visíveis e invisíveis foi simplesmente o nada, o oco, o vazio. Mas ele disse: haja, glória, e veio a existência. Bendito seja o nome do Senhor. Então João começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. E no versículo 14 do capítulo 1 ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque ele tabernaculou conosco. A palavra ali é esquinosen, aleluia, esquino, que fala de cabana, fala de estabelecer morada. E eu preciso dizer nessa noite o óbvio: glória, Deus resolveu habitar no meio do teu povo. Aliás, você já sentiu a presença dele hoje aqui nessa noite? Aleluia, essa é a promessa que ele fez lá em João 14,16: eu não vos deixarei órfãos, aleluia, vos enviarei um outro Consolador. E eu sinto a presença dele, glória a Deus. Você pode dizer em 30 segundos alguma coisa para ele nessa noite, porque ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e ele é o ômega. Mesmo com máscara, você pode dizer alguma coisa para ele nessa noite? Diga que ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Adore do teu jeito, da tua maneira, porque ele está aqui hoje para receber o louvor e a adoração que vem da tua alma. Mas eu disse que João acabou de sair de uma ilha. E por que é que ele foi mandado para lá? É porque João fazia parte de uma ala que no início chamava-se Os do Caminho. Quando nós lemos
os 28 capítulos de Atos, nós vamos descobrir que antes mesmo dos discípulos da igreja, no seu nascedouro, serem chamados de cristãos, porque só foi quando o evangelho chegou entre os gregos, aleluia, porque em 3 décadas os discípulos, os apóstolos transtornaram o mundo com a palavra de Deus, e quando chegou entre os gregos tinham o costume de rotular, aleluia, de trazer neologismos, nomenclaturas, e chamaram os cristãos, os servos de Deus, de cristãos, porque eles entendiam que eram seguidores, aleluia, alguém que aderiu os ensinamentos de Cristo, mas no princípio não era assim. Atos nos informa, todo crente pentecostal que se preze tem que ler pelo menos uma vez ao ano o livro de Atos dos Apóstolos, que é lá que nós encontramos algo interessante, a igreja no seu nascedouro, sendo chamada de os do caminho. E por que é que ela era chamada assim, pastor? E o simples, porque no capítulo 14, após Jesus ter anunciado a sua partida, os discípulos estão cabisbaixos, entristecidos, se sentindo abandonados, órfãos, sem direção. Como o mundo está hoje, nesse momento, em estado de convulsão, sem direção, onde os líderes, grandes líderes mundiais, nem eles sabem ao certo o que está acontecendo, e a gente se sente muitas vezes sem direção, sozinhos. Mas Jesus, no capítulo 14 de João, quando os discípulos estão jururus, cabisbaixos, ele se direciona aos seus discípulos e diz: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, aleluia, se eu for, no grego é como de fato vou, eu voltarei a vós e vos levarei para mim mesmo, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Deixa eu perguntar, quem está com saudade do céu? Aleluia, calma, daqui um pouquinho, aleluia, o escritor aos Hebreus disse: um pouquinho só, e o que há de vir virá, e não tardará. Oh glória, Jesus disse, aleluia, essas palavras para alegrar, consolar, mas, oh glória a Deus, ele continua dizendo: porque eu estou indo, e estou indo para um lugar que agora vocês não podem me seguir, depois me seguirão, e mesmo vós sabeis o caminho, sabe para onde vou e conheceis o caminho. Aí Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como pois poderemos saber o caminho? Aí Jesus vem com a máxima das máximas, o evangelho simples, 14:6 de João. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Rodós, o caminho. Eu sou, aleluia, eu sou a Leteia, a verdade, e eu sou Zoe, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Roma dominou o mundo, os imperadores viabilizaram, construíram as primeiras highways, fizeram as primeiras marginais para dar acesso a Corinto, a Alexandria no Egito, a Atenas na Grécia, a Jerusalém na Judéia, a tantas cidades, a Éfeso na Ásia Menor. Eles viabilizaram o caminho aqui, mas só tem um caminho que viabiliza o acesso ao Pai, e esse caminho tem que passar por aqui, tem que passar por aqui, tem que passar por aqui. Eu sou o caminho. Quem acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Os homens perderam o GPS, pastor Diego Molina, mas o GPS da igreja continua sendo as Escrituras, e daqui a pouco Jesus vai nos tirar de baixo e vai nos colocar em cima. Por quê? Porque ele vai nos arrebatar, e aí vai acabar. Lá não vai ter Covid, lá não vai ter confusão, lá não vai ter desespero, lá não vai ter morte, nem planto, nem dor. Daqui a pouco a gente atravessa a rua, vira a esquina da existência no tempo e espaço, e nos encontraremos com aqueles que morreram de Covid, com aqueles que pereceram. Aleluia. Sabe por quê? Porque os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós,
eu e você, levanta a tua mão, você que crê, eu e você seremos arrebatados, a encontrarmos com Jesus nos ares e estaremos para sempre, sempre, para sempre. Oramanda labachanda rabacanda rabacalamahai, para sempre com ele. João escreveu isso aqui quando ele, sendo integrante dos caminhos, do osso do caminho, aleluia, quando ele fazia parte dessa ala, essa ala tinha um hino muito lindo que eles cantavam. A Bíblia, o Novo Testamento é repleto de hino. Capítulo 13 de Coríntios é um hino ao amor, e Jesus é essencialmente amor. 4:4 da Epístola de João, porque Deus é amor. Versículo 14 diz que o amor lança fora todo o medo. Deixa eu te dizer um negócio, a crise se instalou, mas nós estamos guardados na longitude do amor de Deus. Não existe gente tão distante que não possa ser contemplada, guardada pelo amor de Deus. E quando o amor de Deus chega, o medo vai embora. Aleluia. Capítulo 13 de Coríntios é um hino ao amor. Capítulo 5 de Efésios, pelo que diz: levanta, ó tu que dorme, desperta, aleluia, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Era um hino batismal da igreja primitiva. E quem é que diz isso, pastor Wilson? Richard Lawrence, no seu comentário histórico e cultural do Novo Testamento, lançado pela nossa magna CPAD, diz que inclusive o capítulo 2 versículo 5 de Filipenses também era um hino. E qual é a letra, pastor? A letra era a mesma que João cantava, porque eles faziam parte os do caminho. Ele era um integrante, e o mundo inteiro estava prostrado diante da estátua do imperador, que naqueles dias usurpou o título chamado Kyrios, que se chama Deus e Senhor. Enquanto o mundo se prostrava diante de César, João, aleluia, que representa a igreja que vai ser arrebatada, estava cantando um hino composto por Paulo, que segundo Richard Lawrence foi o hino que ele cantou no capítulo 16 versículo 25 de Atos dos Apóstolos. Lembra? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Qual é o hino, pastor? Está escrito no capítulo 2 verso 5 de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou da prerrogativa da divindade, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, e tomou a forma de homem, e achado na forma de homem, aleluia, se tornou servo, e achado na forma de servo, aceitou a morte, e a mais escandalosa delas, a morte de cruz. Mas tinha o coro, e o coro do hino dizia, e João cantava: pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, a fim de que todos, absolutamente todos, no céu, na terra e debaixo da terra, dobre o joelho, dilate os lábios com a língua, confessando: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Você pode levantar a tua mão e mesmo com a máscara confessar e dizer: Jesus é o Senhor. Diga: Jesus é o Senhor. Você pode dizer mais uma vez: diga: Jesus é o Senhor. Meu Deus, eu estou olhando gente perigosa, com todo carinho eu estou falando isso, que nem João, porque João foi tido como preso de altíssima periculosidade. E qual era a arma dele? Era uma só: dizer que Jesus é Kyrios. O mundo se prostrava e dizia: César Kyrios, César é Senhor e Deus. Mas João representa a igreja que vai ser arrebatada, e João prostrava-se e dizia: Christos Kyrios, Christos Kyrios, Christos Kyrios. Só Jesus é o Senhor. Você sabe o que você acabou de fazer aí agora?
Ah, meu Deus, você cometeu o crime de João. Oh, glória, aleluia, você acabou de cometer o crime de João. Qual foi o crime de João? Dizer que César não era senhor coisa nenhuma, que quem mandava, quem governava, quem regia, era Jesus. Sabe o que você acabou de dizer aí? Diante de principados, potestades e diante do inferno, diante do mundo que está em desespero, em estado de convulsão, você acabou de dizer que quem rege ainda é Ele, quem governa ainda é Ele, quem domina ainda é Ele. Nós não vamos aceitar o decreto de César. Nós vamos obedecer as regras e os protocolos dos órgãos de saúde, mas nada vai parar a igreja. Nós não prostraremos diante do Covid, não. Nós não prostraremos diante, aleluia, do status quo. Nós continuaremos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você veio adorar? Veio adorar? Então faça valer a pena. Nessa noite você enfrentou tanto perigo, não é mesmo? Então diga: Jesus é o Senhor. Eu vim aqui te dizer que Ele é Senhor da tua casa, que Ele é Senhor da tua vida, que Ele é Senhor do teu casamento, que Ele é Senhor da tua família, que Ele é Senhor desse ministério. É por isso que essa igreja cresce, porque quando uma igreja tem um Senhor, Ele dá um norte para a igreja. Em época de pandemia, essa igreja está crendo no pleno avivamento. Oh, glória! E o combustível chamado Espírito Santo está aqui. Sabe por que João escreveu esse livro? Porque Jesus disse: você não vai parar, João. Levaram ele para a ilha, e eu concluo aqui. O que é a ilha? Uma porção seca, cercada nas suas extremidades por água, aleluia, onde você morre de 3 formas. Primeiro, de inanição, de fome. Segundo, estagnado, porque você anda o dia inteiro e no final você não saiu do lugar. E terceiro, você é levado para a ilha Patmos para ser tragado pelas feras. Só que a Bíblia diz no capítulo 1, verso 9 do Apocalipse, João escrevendo da ilha, dizendo: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e no testemunho de Jesus Cristo, eu fui levado para a ilha chamada Patmos no dia do Senhor. Que Ele relativiza tudo. O César só queria um dia para ser adorado. João disse: eu não vou me prostrar nem no bissexto para você. Eu estava na ilha chamada Patmos no dia do Senhor. E sabe o que ele viu? Jesus no auge da sua glória, cabelos brancos como anã, olhos como chama de fogo, rosto resplandecendo como o sol. Da sua boca saiu uma aguda espada, as suas vestes talares e esvoaçantes, cinto de ouro no peito, pés como latão reluzente. E aí João disse: eu caí como morto. Mas Jesus o tomou pela mão direita e disse: não temas, não tenha medo. Vamos adorar? Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave. Levanta a tua mão e recebe, porque Jesus tem chave, sim, a chave da morte e do inferno. Ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Sabe o que Jesus disse, João? Eu vou te tirar da ilha. Foi basicamente isso. E eu vou te levar para o continente novamente. A igreja de Jesus, pastor William Carlos, não ficará estagnada. Por quê? Porque Jesus já disse: ide. A palavra ide em grego é tendo ido. Porque Jesus é o caminho, então nós já estamos andando. E Jesus está dizendo: tendo ido, pregai o evangelho. A igreja em Joinville não ficará estagnada. Segundo, não morrerá de fome. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Oh, glória! E a igreja não será tragada pelas feras. Por quê? Porque Jesus disse: eis que vos dou poder. Poder! Vamos adorar para pisar serpente e escorpião.